parlamentares aqui presentes. Mais uma vez agradecer a todos que aqui estiveram ontem, especialmente ao deputado Marcelo Ramos, mas também aos demais colegas parlamentares que prestigiaram, e inclusive o presidente Josué, deputado Abdala, deputado Zé Ricardo, que me saudou, assim como o deputado Vicente, e deputado Adjuto, deputada Conceição, deputado Souza, e dizer da minha alegria, deputado Marcelo, porque agora eu estou amazonense de direito, né? Mas aí isso aumenta a minha responsabilidade, minha gratidão, meu reconhecimento, e vamos em frente, que o importante é trabalhar. Eu quero, nesse momento, além de manifestar a minha gratidão, eu quero abordar esse grande movimento político que está acontecendo no Brasil a partir da iniciativa da juventude, mas com participação de pessoas de todas as idades. É bom colocar que não é um movimento apenas dos jovens, e é um movimento que está se espalhando pelo Brasil e que virá também efervescer aqui na cidade de Manaus amanhã. Vamos ter manifestações em muitas cidades brasileiras. As manifestações são muito grandes. Infelizmente, pequenos grupos se misturam e se aproveitam das manifestações em alguns locais e criam problemas, mas são minorias. A grande, absoluta maioria das pessoas está fazendo manifestações de forma pacífica, legítima, democrática, e são apenas alguns infiltrados, arruaceiros, que se aproveitam das manifestações para fazer baderna, para agredir. Alguns excessos policiais aconteceram nas primeiras manifestações, mas, em regra, o que se tem é a manifestação democrática do povo brasileiro, demonstrando, meus caros colegas parlamentares, que há um descrédito dos partidos políticos, que há um descrédito do nosso sistema político. Nós entramos no século XXI e não atualizamos a política. Nós deixamos a política atrasada. Nós estamos atrasados em relação às mudanças que aconteceram no mundo e não estamos observando esses atrasos. Esses atrasos estão sendo observados nas ruas. Quais são as verdadeiras prioridades da população? Por que revolta tanto um aumento de 20 centavos no preço das passagens de ônibus e de metrô na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil? É a gota d'água de um movimento que diz ao governo, seja ele municipal, estadual ou federal, que está governando de forma errada, sem ouvir a população e sem trabalhar corretamente as prioridades. Transporte coletivo, por exemplo, pode não ser prioridade para o empresário rico de São Paulo que vai de helicóptero e pousa no heliporto da sua empresa. Pode não ser prioridade para alguém em Manaus que disponha de um bom carro com ar-condicionado e não resida muito longe do local de trabalho. Mas para o trabalhador do Distrito Industrial, para o trabalhador do comércio de Manaus, para os milhões de trabalhadores brasileiros que residem em grandes centros, transporte coletivo é essencial, além de pesar muito no bolso da população, faz com que a população sofra cada vez mais no Brasil pelos engarrafamentos, pela baixa qualidade dos serviços, seja em Manaus, seja em São Paulo, seja em Salvador, com raras exceções. Mas esta não é a única grande questão brasileira que jovens e não jovens estão colocando nas ruas. É também a questão da corrupção, porque ela chegou num nível que não dá mais para suportar. E também das decisões tomadas de cima para baixo. O que a Copa do Mundo vai deixar, por exemplo, para o nosso Estado, além de um grande elefante branco ou uma anta branca, bonita, por sinal, do ponto de vista arquitetônico, que é a Arena Amazônica? O que é que vai ficar? Cadê os programas de mobilidade? Cadê os programas que realmente fariam a diferença para a nossa capital? E eu nem falo do interior, que esse então não vai receber nenhum único benefício. E isso é no Brasil inteiro, e as pessoas estão dizendo, inclusive em Brasília, vamos ficar com a conta para pagar. Olha um exemplo da Grécia. Alguns jogos, aquela coisa festiva, mas uma enorme conta para pagar depois, uma enorme ressaca. As críticas, por exemplo, à Prefeitura de Presidente Figueiredo, que gasta aí centenas de milhões de reais
para levar algumas atrações nacionais. A população começa a perceber que isso está errado, que nós temos que fazer as contas e ver o que é prioridade. Um trabalhador em São Paulo, por uma pesquisa aferida, gasta 2 horas e 25 minutos em média por dia para chegar ao local de trabalho e para voltar do local de trabalho. Há muitos que gastam 4 horas por dia dentro de um transporte. Isso tira a qualidade de vida das pessoas. As pessoas estão se cansando da corrupção. Obras caríssimas, superfaturadas. Agora temos a denúncia aqui nesta casa contra a obra do edifício garagem. É muito ruim para a gente isso, porque a classe política fica em descrédito, especialmente os parlamentares, dos vereadores aos deputados estaduais, aos deputados federais e senadores, que são os mais expostos. Se a presidenta Dilma teve uma vaia, que não foi tão grande, mas ela foi vaiada ali naquele estádio, imagine se fosse um deputado federal ou um deputado estadual. A vaia seria muito maior ainda, porque a insatisfação da população com o legislativo é maior do que com o executivo, porque o legislativo, telhado de vidro e não tem caneta na mão, e o executivo ainda tem a caneta na mão. Portanto, deputado Vicente, as coisas estão acontecendo no Brasil e nós precisamos nos antenar. E aí é por conta dos partidos engessados, dos partidos que não correspondem mais às expectativas que a contemporaneidade trouxe para nós, a internet, a comunicação, e os jovens que não se sentem representados pela política atual, que às vezes nivelam todo mundo por baixo, chamam todos os políticos de corrupto, de ladrão, não importa se é de esquerda, de direita, se é correto, se é errado, se é aliado, se é... Há muita gente que já coloca todo mundo no mesmo saco, como se nenhum de nós merecesse sequer respeito. Porque nós, como categoria, que não somos uma classe política, a Marina Silva fala isso, é um erro nos chamarmos de classe política, somos representantes, nós temos que repensar o nosso papel na política, deputado Vicente. E eu quero deixar essa reflexão aqui, porque nós precisamos compreender que não estamos correspondendo à expectativa da população brasileira. Legislativo, executivo e judiciário também. Os 3 poderes não estão correspondendo à expectativa e às necessidades reais da população brasileira. Muito obrigado.